Meus queridos, meus amados irmãos em Jesus, eu quero nesta tarde cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, como já é de praxe estar aqui nesta localidade, neste ponto, um ponto abençoado por Deus, aonde o Senhor me concede a oportunidade de poder pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus porque tem muitos lugares que não se pode pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Nesta tarde, aprove a Deus a conceder a graça e a oportunidade de poder expressar e divulgar a palavra do nosso Deus. Eu queria ler com os irmãos, aqueles que já estão na sua residência, já estão acompanhando a palavra de Deus. Eu queria deixar uma palavra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, meus amados, você ouviu a leitura da palavra de Deus. O livro de Atos foi escrito pelo Dr. Lucas, que escreve para Teófilo. Lucas narra muitas coisas a respeito daquilo que aconteceu na vida do apóstolo São Paulo. Lucas também faz questão de narrar a história quando surgiu o Pentecoste. Lucas narra aqui no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, e eu destaco o versículo de número 8, porque Lucas é bem sucinto e objetivo quando fala sobre o Pentecoste, a descida do Espírito Santo na vida dos discípulos que ficaram constantemente esperando esse dia maravilhoso. E este dia aconteceu na vida dos discípulos. E segundo a palavra, quando os discípulos receberam, os discípulos ficaram cheios de ousadia, ficaram cheios de autoridade do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. E a gente observa que Lucas escreve que quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, Pedro faz um bom discurso, e nesse discurso Pedro faz muitas pessoas se confessar os seus pecados e se arrependerem. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Pedro fala as línguas daquelas pessoas que estavam em Jerusalém naquela época. E as pessoas ficaram ali um pouco abismadas. Por que
Pedro, sendo pescador, estava falando em outras línguas. Essas línguas que a Bíblia menciona não é línguas dos anjos, não é línguas estranhas, porque muitos dizem línguas estranhas, mas Pedro falava, era língua conforme aquele povo falava. Por isso Deus usou Pedro para falar em outras línguas, para que as pessoas entendessem aquilo que Pedro estava falando. Louvado seja Deus para sempre. Enquanto Lucas, ele destaca no versículo de número 8, Lucas diz: recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo. Para que, pregador, que o homem recebe virtude do Espírito Santo? Lucas diz que quando o homem recebe, que vem sobre o homem tem que ser testemunha. Louvado seja o nome do Senhor. Uma testemunha é aquilo que presenciou algo e deve contar. Uma testemunha, a gente vê isso nos tribunais, quando o acusador também tem as suas testemunhas, o acusado também tem, o advogado de defesa também tem, o advogado de acusação também tem testemunhas. Quem são essas testemunhas, pregador? São pessoas que sabem de algo e devem contar. É por isso que Lucas escreve que quando o Espírito Santo vem sobre o homem fica ousado, o homem fica com autoridade, fica com ousadia para testemunhar aquilo que Jesus quer para o homem fazer. Então, uma testemunha é alguém que conhece, ouviu algo e é chamado para depor, é chamado para confessar aquilo que ouviu, aquilo que viu, para ou acusar ou absolver uma pessoa. Mas neste caso, essa testemunha que Lucas escreve no livro de Atos, capítulo 1, versículo de número 8, muitos entendem errado. Muitas igrejas pentecostais ou neopentecostais também utilizam esse texto para pularem, para gritarem, para fazer um monte de coisas, dizendo que é poder, que é isso. Esse tipo de poder não é este poder que a Bíblia está falando aqui, não. Este poder que Jesus quer que nós tenhamos é para ser testemunha, é para evangelizar, é para pregar com autoridade, para expulsar demônio, é para ganhar almas para o reino de Deus. Não é para pular e nem gritar dentro de um ambiente, não é isso. Este poder, esta virtude que o homem recebe de Deus é para fazer algo espantosamente, é para colocar as mãos sobre o enfermo e o enfermo ele seja curado. Este poder, esta autoridade Jesus nos dá para pregar o evangelho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A gente vê isso quando Pedro, mas os outros discípulos receberam a virtude do Espírito Santo, eles saíram tipo uma bomba atômica em todo canto, em toda praça, em toda rua, em todo lugar. Eles saíram pregando, divulgando aquilo que estava vendo, aquilo que estava ouvindo da parte de Deus. Então eles estavam testemunhando daquilo que eles estavam vendo e ouvindo.
O versículo de número 8. Recebe a virtude do Espírito Santo o homem, quando ele vem sobre nós. E quando vem sobre nós, ele diz que nós sermos em testemunhas. E ele destaca 3 lugares: Jerusalém, Judeia e Samaria. Quando o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, não é para a gente sair derrubando as coisas, não é para sair levando os outros na frente, não é para quebrar cadeira, não é para derrubar púlpito de igreja, não é para fazer esse tipo de coisa, não. A gente recebe virtude, poder do Espírito Santo, é para sair nas ruas, levando a palavra de Deus ao pecador que precisa se arrepender dos seus pecados. O ser humano precisa saber que Jesus nasceu de mulher. O povo precisa saber que Jesus um dia colocou os pés nessa terra pecaminosa. O povo precisa saber que Jesus foi morto no madeiro. O povo precisa saber que Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia. O povo precisa saber, porque os homens viram o nosso mestre subindo, e ele disse: varões galileus, porque olhaste para cima, assim como tu viste o Filho do Homem subindo, vocês um dia ouvirão ele descendo das nuvens. Mas não é para pisar nessa terra pecaminosa nossa, que a gente destrói com as nossas ignorâncias. Não é isso. Ele não pisará mais aqui nessa terra, terra de gananciosos, terra de pessoas gananciosas ao ponto de destruir o próximo para ter bens. Não é isso. Testemunha é você pegar aquilo que Cristo fez e dizer para outras pessoas com autoridade, com unção, com poder, com ousadia que o Espírito Santo nos dá. Porque tem muitas pessoas que diz que está cheio de poder, e rola, e cai, e grita, e faz um monte de coisas, mas tem uma vida toda bandalhada diante de Deus. Muitos dizem: isso é cheio de poder. Para eles, acho que poder é barulho, poder é um monte de movimento. Não é isso. Poder é ousadia, poder é autoridade, poder é ação, poder é comprometimento com as santas escrituras, com a santa palavra do nosso Deus. Isso é virtude. Quando o homem se disponibiliza para sair da sua casa, para levar o Evangelho, para levar a palavra de Deus, isso é Deus usando, isso é poder, isso é virtude. Isso é ousadia, é o que Lucas está escrevendo aqui na carta de Atos. Para sermos testemunhas e testemunhar do Evangelho do nosso Salvador Jesus. Jesus tem que ser anunciado. É por isso que Pedro, depois que recebe a virtude do Espírito Santo, não é mais aquele Pedro que negou Jesus, não é mais aquele homem covarde, não é mais aquele homem medroso. Agora estava diante dele o novo Pedro, cheio de ousadia, cheio de poder, cheio de autoridade, porque fazer o ídolo de Jesus tem que fazer com poder e autoridade. Não é barulho, não é movimento, esse tipo de poder, não é este poder que Lucas escreve no livro de Atos, capítulo 1, versículo de número 8, que vou repetir novamente. Lucas escreve e diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e veio, e ser-me testemunhas, tanto em Jerusalém, como a Judeia, Samaria, e até o último lugar da terra.
Deus nos chama para ser testemunha dentro da nossa casa. Jesus nos dá poder para sermos testemunha do nosso trabalho. Jesus nos dá poder, virtude, para nós sermos testemunha nas ruas. Deus nos chama para sermos testemunhas em outros países. Deus nos dá poder, nos dá virtude para sermos testemunhas em até 4 cantos desta terra. Isto é virtude, isto é poder de Deus para as nossas vidas. Não é barulhento por aí. Não é esse tipo de barulhento que diz que tem cheio de poder de Deus e tem medo. Tem medo de enfrentar endemoniado. Esse que diz que está cheio de poder, que só sabe pular e gritar, e na hora da prática fica com medo, treme. Isso não é virtude do livro de Atos, isso não é poder que está escrito no livro de Atos, não. A virtude, poder de Deus para ser um testemunha é aquele cara que diz: você vai morrer, pregador, não tem problema não. Porque o Senhor me chamou para isso, me deu virtude, me deu poder, me deu autoridade para mim não me acovardar de nenhuma ameaça. Eu tenho que ser testemunha, porque o povo tem que saber que Jesus é nessa terra, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador da nossa alma, porque a terra vai comer a carne. Vocês têm observado a volta de Jesus muito próximo. É por isso que nós devemos testemunhar. Urgente! Está surgindo aí, eu não vou confirmar, mas biblicamente a Bíblia diz que haveria uma falsa paz. Isso que está se movimentando no mundo como se tivesse paz. Isso é bíblico. Devemos tomar cuidado. Leamos a Bíblia. Vamos entender o que é poder de Deus. Poder de Deus é ação para fazer o ID de Jesus. Não é gritaria, não é pulo, não é rodão, não é isso. Muitos é emocionalismo, muito é carne, muito é meninice, muitas coisas, mas isso não é poder. Poder é aquilo que você recebe para ser testemunha do nosso Jesus. Isso é virtude, isso é poder que Lucas escreve no livro de Atos. Isso é poder, é ação para sair da sua casa, para sair do seu lar e levar este evangelho a toda criatura. É chamado, é vocação, é desejo, é prazer, é vontade de receber do Espírito Santo a virtude para ser diferente nesses últimos dias, nesta geração. Jesus está chamando pessoas aqui nessa tarde para ser testemunha. Jesus está chamando nessa tarde. E você, meu amigo, você, minha amiga, Jesus está te chamando para ser testemunha dos últimos dias. Jesus está te chamando para testemunhar o Evangelho de Cristo. Jesus está te chamando para tu testemunhar os últimos eventos da terra, os últimos acontecimentos. Jesus te convoca, te chama para tu ser a diferença. Não andar escondido aí dizendo que é cristão, que é cheio de poder, que tem poder, que fala isso, fala aquilo e não faz nada para Jesus. Te esconde, covarde. Que poder que tu diz que tu tem, covarde, se escondendo da missão de Deus, que te chama para fazer a diferença, que te chama para receber a virtude, para fazer diferença. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que o Espírito do Senhor continue chamando e vocacionando aqueles que sentem e desejam. Aqueles que querem a virtude do Espírito Santo para ser testemunha em todo canto. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a mensagem de Deus ao teu coração. Oraremos ao Senhor nessa tarde. Se alguém que está na sua casa, alguém que ouviu a palavra de Deus,
e sabe que Jesus está bem perto de voltar, sabe que conhece a Bíblia, sabe que está acontecendo essas coisas, é bíblico, e se arrepende dos seus pecados, ore comigo nessa tarde. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu quero me reconciliar contigo. Eu quero aceitar o Senhor como Salvador da minha vida, porque eu entendo que está se cumprindo o Evangelho. O Senhor breve voltará e eu não quero ficar. Eu não quero ficar para essa tribulação. Eu não quero ficar para esse tormento. Eu não quero ficar para ir para o Hades. Eu não quero. Por isso, eu te peço, Jesus, se essa pessoa está fazendo esta oração agora, reescreve o seu nome no livro da vida, para que quando o Senhor voltar, ele seja chamado pelo seu nome. Em nome de Jesus, eu te peço a tua bênção sobre cada família, sobre cada pessoa que passou neste ambiente, por cada família que está na sua residência, que baixou o volume da sua televisão para ouvir a mensagem de Cristo, e assim o Senhor possa abençoar todos, em nome de Jesus. Amém. E amém, glória a Deus por isso.